Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac Rossetti, da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina, os conceitos iniciais, na verdade, da disciplina de Química Orgânica Avançada. Então, hoje na aula número 4, continuando falando sobre ligação química e estrutura molecular, vamos falar sobre ressonância e conjugação. Claro, são dois tópicos intimamente relacionados, ok? Ah, então, ah, antigamente a estrutura, de muitas moléculas eram muito incertas, Não se tinha muita noção da estrutura delas. Uma das moléculas orgânicas que bem, antigamente era bastante controvérsia com a sua estrutura, é a molécula do benzeno. E com a aplicação, com o surgimento e a aplicação da teoria da ligação de valência, que a gente já viu, nós conseguiram-se explicar as estruturas, de Lewis para essa molécula de benzeno. Porque, na verdade, a estrutura da molécula de benzeno, todo mundo sabe que a molécula de benzeno, sem hidrogênio, ela pode ser representada apenas dessa maneira, ou com as ligações duplas alternadas, assim, dessa maneira, ou a sua estrutura de ressonância, onde alterna-se a posição das ligações duplas. Então, essa alternância das ligações duplas, nós podemos descrever a estrutura do benzeno desta maneira, como se os elétrons estivessem circulando ali no meio do anel carbônico. Então, percebeu-se que a verdadeira estrutura do benzeno, na verdade, é a média dessas duas estruturas, Vou chamar de estrutura A e estrutura B. E esse fenômeno, dessa movimentação eletrônica da estrutura de Lewis para o benzeno foi chamado formas de ressonância. No caso, para o benzeno, foi quem propôs isso pela primeira vez foi o químico Kekulé. E é interessante notar que as duas estruturas elas são equivalentes e contribuem igualmente, para a geometria e para as características estruturais do benzeno. Então, o benzeno ele tem uma estrutura hexagonal, porque são compostos por 6 átomos de carbono. E o comprimento de ligação média, entre todas, se a gente fosse medir essa ligação, essa e essa, numa molécula de benzeno, nós íamos ver que seria aproximadamente 1,39, 1,40 angstroms. Mas olha só que interessante, O comprimento de uma ligação simples é 1,34. 1,54, desculpe. O comprimento de ligação de uma ligação dupla é menor que 1,40. Então, viu-se que todo esse fluxo de elétrons girando em torno aqui, dentro do anel aromático do benzeno, fazia com que cada ligação química não fosse nem simples e nem dupla. Na verdade, seria uma média das ligações simples e duplas para as moléculas para a molécula de benzeno. Uma das primeiras pessoas a tentar entender, a partir da estrutura de Kekulé e para tentar entender algumas propriedades, principalmente eletrônicas e estabilidade de compostos aromáticos, foi Haeckel, ou Huckel, em 1931. Ele propôs um conceito de aromaticidade baseado na teoria dos orbitais moleculares. Como também vocês veem na graduação, o Huckel mostrou que esses hidrocarbonetos cíclicos, quando se tem 4N mais 2 elétrons π, sendo que N sempre vai ser um número inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Todas essas moléculas, esses hidrocarbonetos cíclicos que tinham esse número de elétrons π, que se encaixam nessa equação, possuíam uma estabilidade extra.
E essa estabilidade extra, ele chamou isso de estabilidade devido à aromaticidade. Quando nós temos 4N mais 2 elétrons π, nós temos os orbitais ligantes totalmente preenchidos. Quando nós temos, né, então, ou seja, compostos com camada fechada, então relativamente bem estáveis. E quando nós temos somente 4N, elétrons π, somente no número 4N, nós temos compostos aromáticos compostos com camada aberta, ou seja, menos estáveis. Então, a teoria de Hickel, ela passou a explicar muitos fenômenos, principalmente com relação à estabilidade, porque até aquele momento, né, não sabia por que por exemplo, esse composto aqui com uma ligação simples, ele sofria reação com bromo, né, se você utilizar um bromo molecular para fazer essa reação, aconteceria uma reação de bromação. Aqui eu não vou colocar com relação à estereoquímica, tá? Opa, esse daqui eu tenho que apagar, né? Então, acontecia uma reação de bromação, porém, quando você tinha um composto aromático, né, com duplas ligações, e você colocava isso nas mesmas condições para fazer a reação de bromação, na verdade, essa reação ela não acontecia. Então, com a teoria de Hickel, né, com relação à estabilidade, foi verificado que essa estabilidade, né, ou seja, essa menor reatividade das moléculas aromáticas, se dava de acordo com o conceito de aromaticidade. Tá? Também explicou algumas coisas, né, com principalmente propriedades magnéticas e também a planaridade de algumas moléculas. Bom, então aqui, né, nós temos alguns exemplos de compostos que nós vamos discutir se são aromáticos ou não mais para frente, né? Então, expandindo aqui, né, a aplicação de Hickel, né, para a molécula de benzeno, né, a primeira molécula que nós vemos, né, nós vimos, né, que mais ou menos a média de comprimentos de ligações é de 1,39, 1,40 angstroms, né? Então, há uma ligação simples maior, uma ligação dupla maior, e a ligação do benzeno ele tem uma estrutura, né, um comprimento de ligação intermediário. Então, devido a isso, ocorre uma estabilização extra energética devido a esse processo de ressonância. Então, se a gente for ver, né, um aspecto dos orbitais P, então nós temos sempre as interações, como o benzeno, né, ou qualquer compostos aromáticos, né, que tem a ligação dupla, né, então aqui, né, por exemplo, você tem uma ligação dupla. A interação frontal, né, porque aqui é um carbono com hibridização do tipo sp2 e um carbono com hibridização do tipo sp2. Então, cada carbono nós temos 3 orbitais hibridizados do tipo sp2. A primeira ligação, que é a ligação sigma aqui, frontal, nós temos uma ligação sigma entre orbitais. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos uma interação, né, sigma entre os orbitais hibridizados do tipo sp2. E aqui os orbitais p puro, né? Porque se você tem uma hibridização do tipo sp2, você tem 3 orbitais hibridizados do tipo sp2, né? Um s2p e mais um orbital p puro. E é exatamente esse orbital p puro aqui, ó, né? Esse daqui, por exemplo, com esse aqui, se for em fase, você acaba formando uma ligação π, tá? E essas ligações π, elas são alternadas, ou seja, sempre uma ligação dupla simples, e assim sucessivamente, né? Então, acabando que você tem elétrons π tanto na parte de cima do anel, quanto na parte de baixo do anel. E essa estrutura é uma propriedade muito interessante. Todos os compostos aromáticos, eles apresentam uma estrutura planar, e todos os carbonos são hibridizados do tipo sp2.
Se nós formos analisar, né, o mapa de potencial eletrostático, né, então isso daqui é o mapa, né, o mapa eletrostático. Eletrostático da molécula de benzeno, nós vamos ver que essa região onde é mais vermelha, né, se encontram bastante elétrons, e as regiões aqui perto dos átomos de hidrogênio já são muito poucos elétrons. Então, nós temos uma alta concentração de elétrons no meio ali do anel aromático, né? Então, nós temos uma alta concentração de elétrons aqui. Então, como que funciona, né, essa regra de Hickel, né? Que é a regra do 4n mais 2π, né? Então, a regra de Hickel é apenas para compostos que têm um anel planar, ou seja, ele tem que apresentar planaridade, na qual cada átomo tem um orbital π, né? Como no benzeno. Então, anéis monocíclicos contendo essa equação aqui, né? 4n mais 2π elétrons, onde n são números inteiros, apresentam, né, essa energia de estabilização de ressonância. Então, olha só, é 4n mais 2, ok? Supondo que o n seja 0, né? Deixa eu só colocar aqui do lado que seria melhor, 4n mais 2π, né? Então, essa é a nossa equação. Se o n valer 0, se o n valer 1, se o n valer 2, se o n valer 3 e assim sucessivamente. Então, se o n valer 0, então 4 vezes 0, 0, mais 2, 2, né? Então, essa equação daria anéis com 2, né? Mas como anel com 2 elétrons é π, né? Vai ser um pouco complexo, né? Então, se o n valer 1, então 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Então, aqui 6. Isso daqui seria o benzeno. O benzeno, né? Ó. Quantos elétrons π tem o benzeno? Lembrando que os elétrons π são só das duplas ligações. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 elétrons π. Então, o benzeno ele é um composto aromático. Se o n valer 2, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Né? Então, seria um anel de 10 membros com ligações duplas alternadas, e assim sucessivamente. Né? Então, logo, essa regra de Hickel, né, diz que anéis com 2, 6, 10, 14 e assim sucessivamente, elétrons π, né? Então aqui ó, tem que se destacar muito bem, elétrons π deslocalizados, eles devem ser aromáticos. Olha só um exemplo diferente aqui, né? As ligações no ciclooctatetraeno, né? Então, se a gente for desenhar a estrutura planar disso, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria um anel de 8 membros, né? Então, mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui se eu consegui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 2 elétrons π, mais 2 elétrons π, mais 2 elétrons π, mais 2 elétrons π. Isso se encaixa na regra do 4n mais 2? Se encaixa, né? É uma pergunta. Quantos elétrons π aqui tem? Tem 8. Né? Tem 8 elétrons π. Existe algum número inteiro que nós podemos colocar aqui que essa equação dá 8? Não, não existe. Então, esse composto aqui ele não é aromático. Tá? Então, esse composto, no caso, com 10 átomos com 8 átomos de carbono, ele somente segue a regra do 4n e não 4n mais 2. Então, ele é um composto não aromático, né? Só deixa eu ver uma coisinha aqui. Isso. Não, desculpa. Não é aromático não, tá? Ele é antiaromático, tá? Então, nós temos o conceito de antiaromaticidade aqui. Então, nós temos, na verdade, 3 conceitos, né? Compostos aromáticos,
que segue a regra do 4N mais 2 elétrons π. Nós temos os antiaromáticos, que segue somente a regra do 4N. Então, né? 4N. O que esses dois têm em comum, né? Todos os carbonos eles têm pelo menos uma hibridização, na verdade pelo menos não, tem hibridização do tipo sp2. E também nós temos os compostos não aromáticos, que na verdade você não tem todos os carbonos sp2, você pode ter até carbono do tipo sp3 aqui no meio, tá? Então, mais outra característica que diferencia os aromáticos dos antiaromáticos, né? Tem uma característica muito interessante que é a planaridade. Essas substâncias aromáticas, sempre vão ser planares, e as antiaromáticas geralmente não são planares. Opa. Tá? Então, o que é uma substância não planar? Tipo essa substância aqui, ciclooxatetraeno. Ok? Nós também, né, os anulenos, né, tem uma estrutura, prediz que as estruturas de risco seriam aromáticos se suas moléculas tivessem 4N mais 2 elétrons e terem um esqueleto carbono planar. Tá? Então, todos esses anulenos aqui, ó, né, são planares e são aromáticos. Por quê? Ó, né, 4N mais 2. Aqui o N é igual a 1. Aqui o N é igual a 2. Aqui o N é igual a 3. Né, 3 e assim sucessivamente. Tá? Deixa eu ver. Não, aqui é o N igual a 3. Espera aí. 4 vezes 1, 4 mais 2. Ok, 6 elétrons π. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 4 vezes 3, 12. Então, não, desculpa, gente. Aqui o N é igual a 3, né? Porque 4 vezes 3 é igual a 12, mais 2 é igual a 14. E no caso aqui é 4 vezes 4, 16, mais 2 igual a 18. Então, o N aqui, no caso, seria 4, tá? Então, todos esses compostos, eles são aromáticos, ou seja, ele tem uma energia de estabilização aromática e eles são planares. Se a gente for desenhar num software, uma estrutura tridimensional e pedir para otimizar, eles serão planares. Agora, quando são os anulenos que têm a estrutura 4N somente, eles são considerados antiaromáticos. Por que 4N? Ó? O ciclobutadieno, né? Quantos elétrons π ele tem? 2, 4. Então, 4 e o N valendo 1, né? Então, o N valendo 1, 4N, né? O N valendo 1. O N valendo 2, né? 4 vezes 4, desculpa, 4 vezes 2, 8. Então, aqui o N vale 2, também seguindo a regra do 4N. Aqui também a regra do 4N. E aqui o N é igual a, deixa eu ver, 4 vezes 4, 16. Então, aqui o N seria 4, né? Então, também segue a regra do 4N. Essas estruturas, todas elas, todos os carbonos têm uma hibridização do tipo sp2. Só que eles não têm 4N mais 2 elétrons π. Eles somente têm 4N elétrons π. Então, por isso, eles são aromáticos. E por isso, eles não são planares. Não planares. Tá? Também nós temos íons, cátions e ânions aromáticos, né? Olha só, se a gente pegar esses dois compostos aqui, esse composto com um anel de 5 membros, né? Aqui nós temos um carbono do tipo sp3 e aqui também nós temos um carbono do tipo sp3. Se a gente for analisar eles somente desta forma, claro, eles não são aromáticos, né? Eles não são aromáticos, mas eles ainda não se tornaram íons, tá?
Como que nós explicamos, deixa eu só voltar aqui, como que nós explicamos essa diferença de acidez? Olha só, o pKa desse hidrogênio aqui é 16, o pKa desses hidrogênios aqui é 36. Vocês sabem que quanto menor o pKa, mais ácido é o composto, tá? Então, como que nós explicamos isso? Se a gente pegar esses dois compostos e reagir com uma base forte, né, por exemplo, o butil-lítio, o que vai acontecer? Né? O butil ele vai tirar um hidrogênio dessa posição e esse par de elétrons da ligação sigma vai vir para cá, formando, né, esse ânion aqui. Tá? E olha só que fato interessante, né, desse ânion. Nós tínhamos um carbono do tipo sp3, agora nós temos um carbono do tipo sp2, né, um carbânion do tipo sp2. Então nós temos um par de elétrons aqui a mais, ó, né, da carga negativa aqui. Então, quantos elétrons π nós temos para essa molécula? Né? Então, será que ela segue a regra do 4? Quantos elétrons π? 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 4n mais 2 elétrons π. Então, olha só, um composto que não era aromático, tirando-se um hidrogênio e o par de elétrons ficando no anel, agora nós temos um composto com 6 elétrons e isso agora é aromático. E o outro, né? Se nós utilizarmos a mesma base, né, e colocarmos um parzinho de elétrons aqui, né? Então, por exemplo, veio o butil-lítio aqui novamente, deixa eu desenhar aqui, butil-lítio, carga positiva, carga negativa. Esse butil-lítio vem, tira esse hidrogênio aqui e deixa um parzinho de elétrons aqui, né, que está colocado aqui. Então, agora esse carbono antes era sp3, agora ele virou um carbono do tipo sp2. Quantos elétrons π aqui? Nós temos 8 elétrons π, então isso daqui ele é antiaromático. Por quê? Segue a regra do 4n. 4 vezes 2, desculpa, dá 8. 8 elétrons. Porém, se acontecer o contrário, né? Se porventura esse hidrogênio ele sair, né, da molécula levando-se, né, esse par de elétrons. Então, o hidrogênio sai levando, né, esse par de elétrons deixa uma carga positiva. Então, nós tínhamos um carbono do tipo sp3, agora nós temos um carbono do tipo sp2, todos os carbonos são sp2. E quantos elétrons π nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 elétrons π. Segue a regra do 4n mais 2 elétrons π. Então, essa substância é uma substância aromática. Né? Olha só, a diferença de carga faz com que às vezes seja antiaromático e às vezes seja aromático. Ok? Então, né? Continuando aqui, né, o benzeno, né, ele tem duas estruturas equivalentes, como nós já falamos. Essas estruturas equivalentes, esses elétrons π, eles ficam, né, circundando aqui dentro. Eu coloquei aqui no sentido horário, né, mas enfim, tanto faz, dentro do anel aromático, tá? E, né, eles têm e todos esses carbonos aqui, né, eles são hibridizados do tipo sp2. Vocês sabem que o sp2 é relativamente, né, mais ou menos um ângulo, né, de 120 graus, tá? A palavra aromática ela mudou com relação ao tempo. Antigamente, né, era conhecido que os compostos aromáticos apresentavam um odor característico. Só que devido a Haeckel, né, e todos os outros teóricos que estudaram essas moléculas, a palavra aromático, né, virou conceito de compostos que apresentam essa aromaticidade, né, ou seja, que seguem a regra do 4n mais 2 elétrons π.
Então, né, se a gente for medir, né, os calores, né, de formação, eles também nós poderíamos usar eles para identificar se os compostos são aromáticos, não aromáticos ou antiaromáticos, né? Todos os compostos que têm uma estabilização extra de energia, ou seja, né, são bastante estáveis, eles são aromáticos. Compostos sem essa estabilização, eles não são aromáticos. E compostos desestabilizados, né, em função de problemas geométricos, né, ou seja, né, que eu tinha dito para vocês lá do negócio de planaridade, né, que eles não são planares, tá? Eles são antiaromáticos. Então, se a gente colocar aqui, né, olha só quantos átomos de carbono nós temos aqui: 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono, aqui também 10 átomos de carbono e aqui também 10 átomos de carbono. Vocês podem ver que compostos aromáticos, né, a energia de estabilização dele, eles são bem mais estáveis, os não aromáticos um pouco menos estáveis e os antiaromáticos bem mais instáveis. Então, se a gente tivesse que uma mistura, né, de produtos, com certeza todos os compostos que são antiaromáticos eles seriam mais reativos. Reativos, tá? Então, né, entendendo, né, esse conceito de ressonância, vocês já sabem, né, que, por exemplo, outras estruturas de Lewis, né, como o carbonato, na verdade, né, ele tem duas cargas negativas, ele tem um híbrido de ressonância. Na verdade, nós nunca sabemos exatamente qual é a posição correta onde são essas cargas negativas eles estão, né? A mesma coisa com a molécula de benzeno, né? Esses elétrons eles estão circundando, né, em cima e embaixo aqui do anel aromático, fazendo que então nós temos uma ligação π, né, entre os orbitais p puro, né, vamos colocar aqui pz com pz, por exemplo, uma ligação sigma, né, entre orbitais sp2 com orbitais sp2 e as ligações com hidrogênios, né, com os hidrogênios são os orbitais s do hidrogênio com os orbitais hibridizados sp2 dos átomos de carbono. E olha só, né? Lembra nas aulas passadas que eu falei, né, das energias LUMO e LUMO, HOMO e LUMO, desculpa, a energia de diferença, né, com questão de dureza e moleza, né? Então, olha só, quando a molécula apresenta pouca ressonância, nós temos um gap muito maior, né, entre o HOMO e o LUMO dela. Então, isso daqui é um pouco mais duro, né? Uma substância mais dura, né? Quando nós vamos aumentando, né, a conjugação, então nós temos um sistema conjugado com duas ligações, sistemas conjugados com três ligações. Essa diferença, né, esse delta E entre o HOMO e o LUMO se torna menor. Então essa substância aqui, ela é menos dura, né? Então aí nós menos dura, né? Então deixa eu colocar aqui menos dura. Então, bastante interessante quando nós formos representar, tentar entender com relação à reatividade. Com relação à distribuição, né, desses elétrons, né, se a gente pegar um trieno, né, então você pode ver aqui, ó, uma ligação sigma, uma ligação π, uma ligação sigma, uma ligação sigma e uma π, sigma, sigma e π, né? Então, ele é conjugado. Agora aqui nós temos o benzeno, que também, mesma coisa, né? Dupla simples também é conjugado. Tá? No caso do benzeno, os elétrons π, eles são distribuídos, né, entre todos os átomos de forma bastante igualitária. No caso, né, de um trieno alifático, né, alifático, né, alifático, né, um trieno aberto, né, esses elétrons π são mais concentrados alternando, né, os átomos de carbono. Esses mapas nós vamos construir aí com relação às aulas. Continuando falando de compostos, né, é, conjugados, né, então, por exemplo, nós estamos falando desse composto aqui, ó,
uma dupla e uma dupla, que é representado aqui na forma orbitalar, né? Então nós temos aqui uma ligação sigma, uma ligação sigma, uma ligação sigma, e aqui nós temos uma ligação π e aqui uma ligação π. Lembrando, né, que isso aqui tem estruturas de ressonância, então em algum momento isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, e assim, né, esses elétrons vão se movimentando. Então aqui nós temos os orbitais ligantes, né, onde vocês podem ver, né, os coeficientes orbitalares, né, bastante consideráveis, né, e aqui os orbitais moleculares antiligantes, né, mostrando aqui o overlap, né, a sobreposição dos 4 orbitais p. Quem são esses 4 orbitais p? Um orbital p puro aqui, outro orbital p puro aqui, outro e outro, né? Se a gente analisar, continuando a analisar os compostos conjugados abertos, né, nós vamos ver que a densidade em torno desses átomos, dessas moléculas, né, é uma distribuição elíptica de elétrons, né? Então você sempre tem alta quantidade de elétrons, baixa quantidade de elétrons, alta quantidade de elétrons, né? Então você sempre tem distribuições elípticas, né? Então essa molécula aqui seria isso, essa molécula aqui seria isso, então essa daqui assim, tá? Essa daqui dupla, simples, e aqui dupla, simples e dupla, ok? Então sempre apresentando uma conjugação aí, né? Já nos os compostos aromáticos é bastante interessante, né? Porque essas teorias permitiu a gente entender também como que um campo magnético externo atua em compostos aromáticos, né? Então você tem uma corrente, então você tem um campo de força induzido aqui, né? Um campo de força aplicado, um campo de força externo nessa direção aqui, né, do B0, e consequentemente você tem um campo de força induzido, o BI, né, indo nessa direção oposta aqui, né, ao campo aplicado, né. Então, vocês podem notar que, devido a isso, esse fluxo, né, de elétrons aqui em torno do anel aromático, forma-se um campo magnético favorecendo que os compostos aromáticos, né, eles tenham propriedades magnéticas bastante interessantes. Isso é claramente visto, quando a gente vai aplicar as técnicas de ressonância magnética nuclear, né? Quando a gente vai analisar a ressonância magnética nuclear, principalmente de carbono, né? Nós vemos, né, que ou de carbono ou do hidrogênio em si, né? Por exemplo, você pega um hidrogênio aromático, né? Então nós chamamos isso daqui de hidrogênio aromático. Olha quantos, em 6,38 ppm nós observamos esse hidrogênio aromático. No caso de hidrogênios que não são aromáticos, então isso aqui, ó, é um hidrogênio que está ligado a um carbono fora do anel, em 2,28 ppm. Então isso daqui apresenta, né, os hidrogênios aromáticos, eles são muito desblindados. Por que eles são desblindados? Porque a concentração de elétrons está mais dentro do anel aromático e não perto desses hidrogênios aromáticos aqui, né? Então, esses outros hidrogênios que não são aromáticos, eles apresentam uma blindagem maior, né? Então, são blindados. Tá? Isso pode ser visto também em espectro de carbono, tá? Mas aqui eu não coloquei espectro de carbono para vocês olharem, né, deslocamentos de carbono. Ok, pessoal? Então, com relação às questões de aromaticidade, seria isso, né? São coisas simples, mas era somente para vocês, né, relembrarem, entenderem um pouco mais os 3 conceitos, né? Aromático, antiaromático e não aromático. Ok? Então, esses conceitos aqui eles serão bastante importantes aí futuramente. Ok? Pessoal, um grande abraço, tudo de bom para vocês e até breve.